E aí pessoal, tudo bem? Olha só, na aula de hoje, nesse complemento para a aula de redação e para linguagens humanas, a gente vai discutir um aspecto interessante sobre a tradição da violência institucional brasileira que leva a esse estado de um cidadão contra o outro. Tá? Então, a nossa aula de hoje tem essa relação. É um cidadão contra o outro e o Estado contra todos, correto? Eu vou usar uma expressão que eu tiro do Machado, que é o grotesco Estado brasileiro, que nos leva a essa condição de cidadania. A minha ideia é te mostrar como a violência institucional leva ao comportamento também agressivo do cidadão. Então, vou te deixar, nesse primeiro momento, quando nós estamos aí começando com esse título, esse caráter de palestra, essa aula, vou te deixar ver o videozinho de um minuto do Chico Buarque de Holanda, comentando a ideia, a concepção do seu próprio pai, o Sérgio, sobre o homem cordial, que vocês lembram, é o capítulo 5 do Raiz do Brasil, que até a leitura obrigatória da URGS já foi. Então o Chico vai comentar como o homem brasileiro é movido pelo sentimento, pela paixão, e é capaz de grandes coisas, grandes atos, grandes feitos positivos, mas também negativos. Olha o Chico aí. Como é que você vê essa questão do racismo no Brasil? Você se incomoda com isso? Você percebe isso? Percebo, é claro. Percebo claramente, né? Percebo até mais diretamente, né? Depois que a minha filha se casou com o Carlinhos Brown, né? E brincando ou não, eu ouço referências a isso o tempo todo, até mesmo andando na rua, né? Algum tipo de gracinha agressiva, né? Que as pessoas pensam um pouco primeiro as pessoas pensam que são brancas, né? Pensam que eu sou branco, por exemplo. Isso só no Brasil que eu sou branco, ou que minha filha é branca. E um dia eu falei que ninguém no Brasil é branco, a não ser a Xuxa, fez uma gracinha assim, a não ser a Xuxa, e se ela não casar com o Tafarel, eu falei aí vai acabar os últimos brancos no Brasil, na época, que todo mundo dizia, rapaz, você sabe, daquela semana, por acaso, eu fui a um restaurante, tinha do outro lado da mesa uma senhora com cabelo pintado de amarelo, ela pensando que era branca, falando, eu sou branca, coisa a berrar, isso era um restaurante supostamente chique, eu sou branca. É uma coisa muito mal resolvida no Brasil. O brasileiro não aceita o fato de ser mestiço. Não aceita mesmo. Isso é uma coisa que pega fundo. Todo mundo fala assim, quando né, teoricamente, muito bem, o fulano fala, eu tenho um pé na cozinha, todo mundo diz, mas não tem, não, imagina, isso a mãe falar, é um democrata. Ele diz que tem um pé na cozinha, mas na verdade todo mundo está vendo que ele é branco. E não dá para ser, quer dizer, a não ser o imigrante, filho de imigrante, que eu estou falando, são as famílias que estão lá no Brasil, famílias antigas. A minha família é uma família antiga do Brasil, do lado do pai, lado de mãe. Vai olhar ali agora ficou essa mania de livros com genealogia. Aí você vai ver, você tem pai, mãe, avô, avós, bisavós, tem o nome. Tem uma hora que vai olhar lá, para de aparecer o nome, viu umas coisas meio esquisitas, somem as pessoas, porque é impossível, né? É impossível imaginar que não tenha, depois de famílias que estão aí desde o século XVII, XVI, que não tenham se misturado com índios e com pretos. Porque todos, né, não havia como não. Você diz, bom, e todo mundo diz, eu sou descendente de fulano, descendente de um barão, fora
degradado também, enfim, sou descendente do Barão, sim, mas você tem 2 pais, 4 avós, vai olhar na árvore, 8 bisavós, 16 tataravós, chega no século de 19, você tem 64, 128. Esses 128 não podem ser 128 brancos, não podem ser, né? Não é impossível que aquela senhora de cabelo pintado de amarelo fosse inteiramente branca, ela não é. E isso a pessoa não quer aceitar, não é dizer eu tenho um pingo de... Às vezes aceitam, eu tinha parece que eu ouvi dizer que na minha família, no século XV, antes dos portugueses chegarem, gente, tinha uma Índia, ainda aceitam isso. Escravo, não, preto, não. Com relação sem que seja diretamente com os meus netos, já aconteceu agressão à casa onde eles moravam aqui, que moram na Bahia. Tinha um apartamento aqui no Rio, num condomínio desses, Rio de Janeiro. Bom, com essa explicação do Chico, pessoal, vamos entrar então na questão do grotesco Estado brasileiro, usando magnífico conto Pai contra a Mãe, do Machado de Assis. Nós somos cercados hoje de grandes apoios, né? Grandes argumentos de autoridade. Sérgio Bate Holanda e o Machado de Assis. O que é, pessoal, esse Pai contra a Mãe, conto publicado lá no Relíquias da Casa Velha? É a história do Cândido Neves, caçador de escravos já numa situação miserável, com a mulher grávida e a queda de escravos caçáveis ao seu redor em função do final da escravidão, já no período que ele está vivendo, encontra a Arminda, uma escrava grávida e fugida, como uma forma de resolver os seus problemas financeiros. Tá? Então você está vendo ali esse confronto entre 2 cidadãos excluídos da sociedade. Trabalhador, braçal, caçador-escravos e a mulher da base da pirâmide, que é a escrava fugida, correto? Acompanho aí as belas ilustrações do Debré, dessa sociedade escravocrata aí do Rio de Janeiro, inclusive com o açoite, né, em praça pública, correto? Quando eu vejo essa figura do açoite, eu sempre me lembro, né? Alguém pode dizer assim, bah, que horror, né? Bater numa pessoa em praça pública, mas a gente vê isso até hoje, né? A gente vê no linchamento, a gente vê na polícia agressora, correto? A gente vê na briga de trânsito, que é o cidadão brasileiro, é o mesmo cidadão brasileiro. Esse conto ele é introduzido, pessoal, por um protagonista, né, por um narrador, que faz um passeio pelo Rio de Janeiro, antes de começarmos a contar a história. Se vocês leram ou quiserem reler, para a redação é sensacional. Tá? Ele faz um passeio pelo Valongo. O Valongo é um bairro do Rio de Janeiro, que existe até hoje, onde recentemente foram encontradas ossadas, cemitérios de escravos que são hoje considerados os maiores do mundo. Tá? Algumas centenas de milhares de escravos foram enterrados ali. Nesse passeio, ele enxerga lojas que vendem instrumentos de tortura dos escravos, de castigo dos escravos, como a famosa máscara de Flandres, que é isso que tu tá vendo ali. O rosto do escravo era encerrado nessa máscara como forma de castigá-lo, ou por fugir, ou por beber, ou por sair do comportamento que seria esperado no escravo, né? E Machado usa essa frase, olha só, era grotesca tal máscara, mas a ordem social e humana nem sempre se alcança sem o grotesco, e alguma vez sem o cruel. Claro que Machado não pensa isso, né? Ele relata isso porque é isso que ele vê. Ele vê o grotesco dessa ordem social e humana. Cara, não pode ser uma ordem social e humana com uma máscara dessas, né? Mas o grotesco e o cruel são a cara que tu vê da condição que o Estado dá para essas pessoas. O grotesco, correto? Como é que são os protagonistas aí que vão entrar nessa história? O Candinho, que tem esse nome derivado da palavra cândido, né? Cândido, que é um adjetivo originalmente que significa puro, ingênuo, imaculado, e ainda acompanhado com o sobrenome Neves, né? Do branco e também imaculado, que é um trabalhador braçal, caçador de escravos, com a mulher grávida, numa situação de miséria já batendo na sua porta, com a condição de repente de perder o filho por não poder sustentá-lo, com uma sogra incomodando quanto à sua condição. Ele é um retrato
também do trabalhador braçal de hoje, né? É o trabalhador do Brasil de hoje. O Brasil de quase 15% de desemprego, com trabalhadores não qualificados, que tendem a, vocês conhecem a expressão, né? Obsolescência. Em qualquer crise econômica, o que acontece? O trabalhador não preparado vai para o desemprego para a miséria, e aí sucessivamente, correto? Para o desespero. Tu vê que o Candinho é um personagem de mais de um século atrás, mas ele é extremamente atual, correto? E um detalhe importante dentro ainda da ideia do Candinho é o fato de que ele é o homem cordial. Da mesma forma que nós nos enxergamos assim, um sangrento, violento, abjecto caçador de escravos, em casa, na intimidade, ele é um pai amoroso. Tu nota que ele tem um relacionamento extremamente amável com a mulher, e quando nós o vemos com o filho, o Machado faz questão de retratá-lo em vários momentos como um pai dedicado. Esse é justamente o paradoxo do homem cordial, correto? Amoroso e ao mesmo tempo violento. Amoroso na intimidade, mas violento nas relações sociais. Um detalhe importante que eu vejo no Candinho é essa coisa de representar, como ele é caçador de escravos, ele pode fazer o que ele faz e ter um comportamento violento, ele representa a legalidade. Tu vê que é uma leitura bem interessante para o século XXI, né? Ele é o homem, a força, a violência e a lei, correto? O que é Arminda, a escrava fugida e grávida? Vejam como Machado coloca essas situações, né? Arminda é mulher, ela é a base da pirâmide, entendeu? Para não dizer, senão a base, o sótão dessa pirâmide, porque ela é mulher, negra, grávida. Vejam, ela não pode ser mais frágil, né? Mulher, negra, grávida, escrava, correto? Mas ela representa a ilegalidade. É ela que vai submeter ao castigo do Estado. Ela é contra a lei e fora da lei, correto? O enredo não vou contar, não vou dar um spoiler total, é legal de ler o conto, mas justamente quando ele está ao ponto de perder o filho por não poder sustentá-lo, Candinho encontra o anúncio da Arminda e sai à caça da Arminda, grávida. E encontra a Arminda em praça pública, é o que está lendo aqui no slide ao lado. Amarra violentamente a mulher, enquanto deixa o seu filho, que ele ia entregar, numa farmácia. Ao entregar a Arminda lamentavelmente aborta. Ela perde o filho, correto? Na frente dele, na frente do seu senhor, que nós sabemos depois, bem provavelmente vai espancá-la brutalmente. Quando tudo isso termina, o Candinho se lembra do filho. Então, Machado, com perdão da expressão, Machado é o cara, né? Tu entendeu? Machado é fogo. Quando nós vemos aquela cena de brutalidade protagonizada pelo Candinho, que entregou a escrava grávida, que abortou na frente do senhor, que vai espancá-la, ele se lembra do filho, que ele deixou na farmácia. Aí nós vemos um outro personagem. O personagem muda completamente, em que o Candinho sai correndo para tentar encontrar o filho novamente, para salvar o filho, que efetivamente ele ama. Um detalhe, né? Ele ama o filho dele. Nada a ver com o filho dela. O filho dela foi abortado, correto? E ao encontrá-lo, nós percebemos esse pai amoroso. É o protótipo do homem cordial. Se eu pudesse apostar, eu teria te dito assim, eu acho que o Sérgio Bartolani escreveu o capítulo do homem cordial pensando no Candinho, porque a expressão plena, é o melhor personagem brasileiro talvez, e que tu possa mostrar essa dualidade de assassino da filha da Arminda ao herói do filho dele, correto? E o conto termina, pessoal, com uma frase que é, novamente Machado, né? De uma ironia enorme, que hoje a gente pode considerar uma hipocrisia social com a qual nós vivemos, quando ele diz assim, nem todas as crianças vingam, correto? Vocês se entendem em vingar, nem todas as crianças sobrevivem. Vamos reportar um pouquinho ali ao século XIX, né? Nós estamos num século em que a saúde é muito diferente da que nós temos hoje, as crianças morriam muito mais abundantemente, então era comum as mulheres perderem filhos por doenças variadas, não existia vacina, entendeu? Estamos até um pouquinho antes da revolta da vacina nesse momento, e é claro que nem todas as crianças vingavam, mas o que eu acho sensacional nesse conto aqui, e isso deve te fazer refletir muito para a redação, é que ele diz isso num tom casual, tu entendeu? Como se isso fosse uma coisa da natureza. O filho da Arminda ter sido abortado não é uma coisa da natureza. Foi provocado pelo Estado através da mão dele. Vocês entendem?
o aborto chegou por uma violência patrocinada pelo Estado e não por uma casualidade. Ele não morreu de doença, ele não morreu por falta de alimentação, ele morreu pela ação violenta do Estado, protagonizado por um dos cidadãos. Um cidadão, porém, que tu vai julgar como? Era o único recurso que ele tinha para fazer. Ou ele caçava a Arminda e entregava para o senhor para pegar o dinheiro e sobreviver e poupar o seu filho, ou a Arminda fugiria e o filho dele não seria poupado. Paradoxo, correto? E aí tu vê um cidadão contra o outro e o Estado patrocinando essa condição, correto? Lembramos que nós estamos fazendo essa redação baseada aí na ideia do Sérgio Buarque, né, que tem essa frase sensacional, né? As virtudes do homem brasileiro cordial são, antes de tudo, expressões legítimas de um fundo emotivo, extremamente rico e transbordante. Claro, né? É um fundo emotivo que pode ser rico e transbordante às vezes para o bem, às vezes para o mal, correto? O Chico também diz, o Sérgio, aliás, também diz que a manifestação normal de respeito em outros povos, sim, aqui no Brasil, só réplica em geral no desejo de estabelecer intimidade. Eu acho essa frase sensacional, assim, né? Porque você está vendo que na intimidade do Candinho, ele era o cara, o pai protetor. Cara, não tem como tu não se emocionar, né? Com a ideia de, ao poder perder um filho, salvá-lo, mesmo que seja com a morte de outro. Mas na intimidade, o cara é pai protetor, é pai provedor, é pai afetivo. Mas fora dela, vale tudo, correto? Como dizem os lutadores do Vale Tudo, né? A criança chora e a mãe não ouve. É uma sociedade daí incivilizada. E a cidadania, lembra dessa aula aí, em negativo, correto? Ninguém é de ninguém. Agora deixa eu te mostrar, pessoal, como é que isso invade possíveis temas de redação. Só para te lembrar, tá aqui, né? Esse livrinho dos contos, se tu quiser eu te empresto. Não está nessa literatura obrigatória, essa leitura obrigatória agora da URGS, mas para redação vale um monte a pena. Só pedir que eu entrego na tua mão. Olha como é que é, pessoal, a utilização dessas ferramentas para redação. Tá? O que é o grotesco na sociedade brasileira, o grotesco da violência na sociedade brasileira em termos de redação? O que estamos fazendo essa semana, né? Moradores de rua. Tá? Quando tu tem os moradores de rua, tu tem essa relação de um cidadão contra o outro, né? É um cara que tá, tu vê que ironia da sociedade, né? E aquele cara que está na pior das condições. Não imagino nada pior do que isso, que morar na rua, ainda mais sendo um ser fragilizado, tipo mulher, velho ou criança. É o cara que a sociedade deixa à margem, mas que volta para ti depois, entendeu? Vem te encher o saco. E como é que tu te protege? Que é o tema que nós estamos fazendo essa semana pergunta. Com grades, né? Tu entendeu? E muitas dessas grades aí, se tu observar a foto que eu estou te mostrando, a grade da tua direita, que é onde tem um cara passando a pé, um só, tá? É a grade que inspirou o tema que nós estamos fazendo, que é uma rua da Cidade Baixa, né? Em que o cara bota uma gradezinha ali para que o cara não durma na janela dele, tu tá vendo a janelinha ali, né? Aí o cara vem e dorme 2 metros depois, tá ali a miséria, né? Não tem como tu espantar a miséria, né? Na grade da tua esquerda, o cara colocou aquele gradil para impedir que o cara dormisse ali, entrasse naquele nicho e dormisse. E nas grades de baixo, tu nota que, cara, parece uma armadilha medieval, né? Tu já viu isso aí muito em filme, né? Se o cara tentar dormir ali e cair, periga até morrer. Tá aí o grotesco, né? São formas violentas de afastamento. Agora vamos entrar, pessoal, no grotesco que tu já conhece, que tu já viu muito, né? Por exemplo, o das manifestações. As manifestações, por exemplo, em colégio. Tipo, não tem vergonha nenhuma, perigo nenhum, receio nenhum de a polícia agredir o cara que faz a manifestação, né? O estudante saiu na rua de escola pública reclamando por qualidade, vai tomar pau do brigadiano. Não estou condenando o brigadiano aqui, mas é curioso, né? Porque é bem provável que o brigadiano tenha estudado nessas escolas públicas aí também, né? É certo que se o filho do brigadiano estudar, vai estudar nessa escola pública que não tem qualidade, que quando o filho dele tiver idade para protestar, vai protestar. E o outro brigadiano vai bater nele. E o prejuízo dos dois, né? Porque o filho do brigadiano precisa dessa qualidade. E ele vai apanhar do brigadiano na rua. Tá aí o paradoxo, correto? Um cidadão contra o outro. O Fábio até mostrou, né, na nossa aula de linguagens também uma foto que nem essa. Essa é uma foto da coleção de uma das piores reações que a polícia já teve na história brasileira
de manifestação contra professores, né? Você está vendo ali uma senhora ajoelhada, negra, dá pra ver que ela é negra por causa do cabelinho ali, né? Eu também tô te dizendo isso porque eu vi ela nas outras fotos, ela é negra, né? Enfrentando o pelotão de choque da brigada, olhando para caras que talvez tenham estudado na escola dela, talvez tenham sido alunos dela, talvez tenha um filho dela ali. São pessoas da mesma classe social, enfrentando os mesmos problemas, né? Essa é a realidade brasileira, correto? É o oprimido batendo no oprimido, né? Às vezes tem um pouquinho mais oprimido de um lado, oprimido um pouquinho menos do outro. Ali a professora está sofrendo a opressão, né? Mas quando o cara está na escola pública, é ele que está sofrendo a opressão do Estado pelo ensino de qualidade que não vai viabilizar que ele tenha uma vida melhor. Os presídios que a gente já estudou no Rio Grande do Sul também são uma situação de um cidadão contra o outro, né? Como é que são essas relações aqui? O cidadão que está ali, pessoal, na superlotação, olha que foto essa aí, né, cara? Não tem cela, não tem nada, né? O cara dorme a Bangu, né? O cidadão que pede por isso, como é que é aquela frase clássica do nosso... A gente sempre tem um parente mais conservador que diz isso, né? Cara, tem que botar esses presos aí no presídio e jogar a chave fora. A gente sabe que não é verdade, né? A gente sabe que esse cara vai sair daí. E da mesma forma que eu peço por isso, sendo o cara conservador, eu sofro quando esse cara sai nas mãos das facções, não é verdade? Tem um cidadão contra o outro. O cara do presídio não tem o direito dele de reinserção garantido, né? E a reincidência do crime, daí quem paga sou eu, beleza? Nós podemos enveredar, vou deixar para outras aulas também, né? Outras situações do cidadão contra o outro, né? Por exemplo, os homicídios no Brasil, derivados do problema prisional, você sabe, né? Mais de 60 mil por ano. As mortes violentas cada vez maiores. O número de armas de fogo da nossa sociedade que leva ao assassinato. Vocês estão ligados, né? 75% dos assassinatos do Brasil são feitos com armas de fogo. Tu nota que a tendência do cara sempre pensar isso aí, né? Bandido bom é bandido morto, a gente acredita que sim, esperando inclusive a execução sumária. E aí tu vê, né? Quando eu sou favorável à violência policial, quem é que pode ser atingido pela violência policial? Eu, né? A bala perdida tá aí. A bala perdida encontra alguém, né? Vocês têm a violência nas escolas, vocês têm também, aí eu vou deixar também para uma outra aula, mas fica a ideia, a questão da taxa de estupros no Brasil, que é uma das maiores do ano, uma das maiores do mundo, correto? Espero ter contribuído aí, pessoal, para a gente entender como a violência institucional leva à violência do cidadão. O grotesco do Estado brasileiro também acontece conosco. Beleza? Boa redação, boas ideias aí para vocês. Até mais.